Pai do Senhor, povo de Deus, de volta, e hoje nós vamos falar sobre o toque da terceira trombeta do Apocalipse. Estamos dando continuidade a uma série de vídeos onde estamos falando sobre os toques das 7 trombetas do Apocalipse. E hoje é o terceiro vídeo, portanto falaremos do toque da terceira trombeta do Apocalipse. Para falar sobre esse tema, nós vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo de número 8, versículos 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, ao toque da terceira trombeta do Apocalipse, nós vemos uma estrela que cai, nos diz a Bíblia, e o nome dela é Absinto. E ela causa uma verdadeira destruição, porque ela cai como uma tocha sobre a terra e sobre parte dos rios e fontes das águas. E essas águas ficam amargas, e o próprio texto diz que muitos homens morreram por causa do amargor nestas águas. Antes de adentrarmos de fato neste assunto, eu quero convidar você que se interessa por esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever agora aqui embaixo, não custa nada, totalmente gratuito. Se inscreva agora, clica no sininho para receber as notificações, dá o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim possamos chegar a mais e mais pessoas. Compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o ensinamento escatológico da palavra de Deus. Ok? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Ronald de Janilson, mestre bacharel em teologia, e estamos aqui abordando assuntos teológicos para o seu crescimento espiritual. Então vamos lá, falar do toque da terceira trombeta do Apocalipse. É necessário salientarmos nessa introdução, nesse início desse estudo sobre o toque da terceira trombeta, que o livro do Apocalipse, ele traz revelações sobre o juízo de Deus e sobre o mundo, através da abertura dos selos, que já falamos sobre a abertura dos 7 selos do Apocalipse, selo por selo, está nos vídeos anteriores e também na playlist Escatologia aqui no canal. Então, tanto através do selo como das trombetas, das taças, que nós vamos ver também futuramente aqui no canal, no toque da terceira trombeta mais especificamente, há um impacto muito forte, direto sobre as águas doces da terra, ou seja, sobre as águas potáveis. Então isso representa um juízo de Deus, também fala da amargura e morte que virá sobre a terra, e é um alerta escatológico muito poderoso sobre as consequências espirituais e naturais da rebelião humana contra Deus. Quando o homem se rebela contra Deus, as consequências vêm. Todas as vezes que alguém peca, que alguém comete um erro contra Deus, as consequências virão. É como já diz uma certa frase, o plantio, a plantação, ela não é obrigatória, não é obrigado você semear. Porém, a colheita sim, ela é obrigatória. Vamos lá. Em primeiro lugar, falando sobre o toque da terceira trombeta, o agente do juízo de Deus aqui no toque dessa trombeta é a estrela que cai, conforme o versículo 10 que lemos. Então cai do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha,
de fogo que pode simbolizar um ser angelical caindo, por exemplo, semelhante a Satanás, quando caiu, como está em Lucas capítulo 10, versículo 18, Isaías capítulo 14, versículo 12, que fala da queda do Lúcifer. Pode-se falar de um objeto literal, como um meteoro, por exemplo. Isso se trata já de uma interpretação literalista, que eu prefiro crer nessa interpretação. Eu acredito que seja literal, esse juízo há de vir e realmente cairá, o que certamente será um meteoro, porque do tamanho, né, de uma estrela. Existem estrelas que são maiores do que planetas, por exemplo. Então eu creio que quando se fala de uma estrela, pode estar se referindo a um meteoro mais propriamente. Pode-se falar também, e se trata disso, de uma ação direta do juízo divino, através da queda dessa estrela que possa estar falando, representando um meteoro. O fato de estar ardendo como uma tocha de fogo indica destruição e julgamento sobre a terra. O juízo de Deus não é um acidente cósmico, como alguns tudo acham que é uma coincidência. Acontece uma fatalidade, um terremoto, algum problema cósmico, e as pessoas acham que tudo é coincidência, como aconteceu há um tempo atrás no Brasil, alagamento, né? É claro que isso é a natureza, respondendo às ações do próprio ser humano que a destrói. Mas é bíblico, desde o Velho Testamento, o próprio Deus, ele interfere na natureza quando o homem desobedece a ele, quando o homem desobedece a sua palavra, quando o homem passa a idolatrar outros deuses, entre aspas, e não adorar ao Senhor, e até mesmo idolatrar a pessoas, como nós temos visto que isso é algo muito comum nos dias atuais. Então, o juízo de Deus não é um acidente, é uma ação precisa e justa. Isso aqui nada tem a ver com acidente, esse fato específico. Deus usa até os céus como instrumento de correção sobre o ser humano. Em segundo lugar, o alvo do juízo, desta vez no toque da terceira trombeta, são as fontes das águas, conforme está também no versículo 10, a parte B. A estrela atinge até essa parte dos rios, ou seja, das fontes das águas doces, águas potáveis, como falei anteriormente. No toque da segunda trombeta, que vimos no vídeo anterior, o toque dessa trombeta veio atingir o mar, que é água salgada, que é claro, já trará um grande pânico, né, e uma grande destruição que afetará os seres humanos na terra. Porém, o juízo vindo proveniente da terceira trombeta vai alcançar as águas que o homem bebe dela, que o homem sobrevive através dela. Então, quando o pecado domina aquilo que é essencial para a sobrevivência, ou quando o pecado domina o homem, né, Deus, ele atinge até aquilo que é essencial para a sobrevivência do homem. Até isso pode ser destruído ou corrompido. A água é símbolo de vida. Quem pode viver sem água? Quem pode sobreviver sem água? Tornando-se agora um símbolo de morte. Esta mesma água que traz vida, agora vai trazer morte para as pessoas depois da queda dessa estrela chamada de absinto. Antes de continuar e para o terceiro ponto, eu quero convidar você que quer se aprofundar mais na escatologia bíblica, que quer conhecer mais a respeito do estado intermediário, do arrebatamento da igreja, os detalhes, a vinda de Cristo, como será, se será em duas fases ou em uma só volta, um só regresso,
como se dará o arrebatamento, detalhes sobre o arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, como será o milênio na terra, como será o dia do grande trono branco, tudo de forma detalhada para você, mastigada, em ordem cronológica e de forma didática, para que você não venha se cansar, de acordo com o seu tempo de assistir todas as videoaulas. É o curso Escatologia Descomplicada. Eu vou literalmente descomplicar a sua vida, o seu conhecimento na área escatológica, e você vai se aprofundar, sua mente vai abrir de uma vez para essa doutrina tão complexa da teologia, que é a escatologia, mas você vai aprender de forma simples e objetiva sobre essa doutrina, ok? Então, se você quer saber mais sobre o curso Escatologia Descomplicada, vai aqui embaixo no link na descrição, também fixado no primeiro comentário. Depois desse link também vai estar lá o link do meu novo e-book, Os 7 Selos do Apocalipse. Você vai aprender detalhes sobre os selos, a abertura dos 7 selos do Apocalipse, de um por um, em ordem também cronológica. O curso Escatologia Descomplicada está apenas por R$ 49,90 e o e-book Os 7 Selos do Apocalipse está por apenas R$ 9,99. Você pode adquirir com total segurança. Então, clica aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado e saiba mais tanto sobre o curso como sobre o e-book, ok? Continuando aqui, terceiro ponto, o efeito do juízo, absinto e amargura, está no versículo de número 11. A estrela recebe esse nome, que é um nome simbólico, absinto. Absinto fala de uma planta que é conhecida por seu gosto amargo, por isso que o nome é simbólico, porque a consequência da queda dessa estrela é a contaminação das águas doce aonde a estrela chegar. E a morte de muitos acontecerá porque desta água ser contaminada com a queda da estrela. Absinto na Bíblia é símbolo de sofrimento, idolatria e julgamento, conforme encontramos em Jeremias capítulo 9, versículo 15, Lamentações capítulo 3, versículo 15, também Amós capítulo 5 e o versículo de número 7. O pecado traz isso, o pecado traz amargura, o afastamento de Deus amarga os rios da alma e destrói a esperança da humanidade. Então, devemos ter cuidado com as nossas práticas e com aquilo que estamos semeando, porque, como falei anteriormente, a colheita ela é obrigatória. Agora, em quarto e último lugar, uma advertência profética. Este evento é um alerta escatológico. A humanidade será julgada por sua rejeição a Deus. Tudo isso acontecerá no período da grande tribulação, porque a humanidade, na sua grande maioria, rejeita ao Senhor e continuará rejeitando a Deus. Por mais que Deus já tenha feito pelo ser humano e por tudo que ele faz, o ser humano é ingrato para com Deus e o rejeita. Então virá o juízo. Então tudo isso é um alerta para a humanidade. Assim como o absinto amarga as águas, o pecado amarga a sua vida quando você rejeita a Deus. E rejeitar a Deus não é simplesmente porque você deixa de falar dele, porque muita gente fala, mas acha que está tudo bem. O próprio Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus é rejeitado quando ele não é prioridade na sua vida. Então você se afasta dele e, consequentemente, você está pecando e a sua vida será amarga. Devemos buscar a purificação das fontes da água viva. Quem é a fonte de água viva? É Jesus, conforme João capítulo 4, versículos 13 e 14. Só ele pode transformar a amargura em esperança. O próprio Jesus também, certa feita, diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão
do seu ventre. Então, você pode hoje deixar de ter uma vida amarga, rejeitando o pecado e se aproximando de Deus, priorizando Ele na sua vida, sendo grato a Ele por tudo que Ele fez e faz, pelos livramentos e as bênçãos que Ele traz sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Então, que você possa estar atento a tudo isso que nós estamos falando aqui, porque nós não estamos contando uma história fictícia, nós estamos falando da palavra de Deus, são verdades incontestáveis. A palavra de Deus é o próprio Deus falando para nós, e mais especificamente este assunto é Deus nos alertando a respeito do juízo que virá sobre a terra. Então, muitos homens morrerão com o cair dessa estrela ou meteoro, como falei no início, chamada de absinto. Para concluir esse vídeo, o toque da terceira trombeta revela que Deus julgará até mesmo os elementos mais essenciais à vida. A estrela chamada absinto, ela simboliza o juízo que amarga e mata, lembrando a humanidade que só há salvação em Jesus. Quando eu falo que essa estrela simboliza, eu quero deixar claro para aqueles que assistem, que muitas das vezes comentam aqui embaixo, que eu não estou falando que isso aqui é simbólico. Eu já deixei claro no início, se você prestou atenção, que essa estrela que vai cair é literal. Só que, como eu disse, é claro, não pode ser uma estrela em si por causa do tamanho, da dimensão de uma estrela, que muitas das vezes é maior do que muitos planetas. Então aqui certamente está se falando de um meteoro que vai cair na Terra e que tem esse nome simbólico de absinto, que se trata de uma planta amarga, porque esse meteoro trará um amargor sobre as partes das águas doces que ele vai chegar e vai fazer com que muitos homens que antes tinham vida através da água que traz vida, agora morram a beber desta água contaminada. Então isso é literal, mas ao mesmo tempo é profético e traz simbolismos para as nossas vidas também nos dias de hoje, independente daqueles que vão ou não passar pelo processo da grande tribulação. Ok? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, de mais esta aula sobre escatologia. Espero que você compartilhe com mais pessoas e também eu quero te pedir uma vez mais, se inscreva aqui embaixo no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá o like, compartilhe com mais pessoas e se você quiser nos ajudar, você ainda pode ser membro aqui do canal, você vai ver lá as opções e pode também clicar no valeu e contribuir com esse canal, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome do Senhor Jesus.